E aí galerinha, eu me chamo Marcel, curso Biologia na Universidade Federal de Viçosa e gravando esse vídeo para poder ensinar para vocês um pouco de evolução. E a gente resolveu trazer um mecanismo que é pouco difundido para as pessoas, que é a deriva genética. Nesse vídeo eu vou tentar tratar superficialmente o que é a deriva genética, como ela atua nas populações e como ela impacta na variabilidade. Mas antes de tratar disso tudo, é importante a gente ter alguns conceitos em mente, como o conceito de evolução, de alelo e de gene. Bom, os genes são sequências de DNA específicas que codificam proteínas também específicas. Porém, esses genes podem possuir formas alternativas, que são aquilo que a gente denomina de alelo. Por exemplo, um gene A pode possuir tanto o alelo azão quanto o alelo azim, onde o alelo azão proporciona ao indivíduo uma coloração vermelha e o alelo azinho proporciona ao indivíduo uma coloração preta. Agora, sabendo esses conceitos, podemos definir o que é evolução. Evolução em genética de populações se trata da alteração das sequências alélicas da população ao longo dos tempos. Frequências alélicas seriam a proporção desses alelos na população. Bom, para facilitar o entendimento da deriva genética, é importante a gente tratar toda a população que a gente vai ver nesse vídeo como se os acasalamentos dela se dessem de forma aleatória. É como se todos os gametas dos indivíduos daquela população fossem colocados dentro de um balde e nesse balde fossem formados os embriões. Agora que possuímos o conhecimento de todos esses conceitos, vamos para o assunto principal do nosso vídeo. E o que é a deriva genética? Não sei! Não sei! A deriva genética se trata do efeito da aleatoriedade ou do acaso sobre a frequência dos nossos genes. Não entendeu? Vou tentar explicar melhor para você. Imaginemos que tem um barco no meio do Oceano Atlântico, entre a África e a América do Sul. Esse barco não possui vela ou leme. Ele pode atracar tanto na África quanto na América do Sul. O fato dele atracar em um continente ou outro é o efeito da deriva. Olha que legal! De forma semelhante, a existência dos nossos genes também está sujeita ao acaso. Você pode ter os melhores genes, os genes mais top, que mesmo assim a existência deles ainda vai estar sujeita ao acaso. Você pode morrer, por exemplo, sem passar esses genes. E morreu. Uma das características marcantes da deriva genética é que com o passar das gerações, ela tende a aumentar ou diminuir a frequência de um alelo. Bom, fazendo assim com que esse alelo se fixe em algumas gerações. Ou seja, todos os indivíduos daquela população terão aquele alelo ou aquele alelo será extinto. Fazendo assim com que esse alelo se fixe em 100% ou em 0%. Uma das características também marcantes da deriva genética é o fato dela ser fortemente influenciada pelo tamanho da população em que ela está atuando. Em populações menores, ela fixará alelos em um número menor de gerações. E em populações maiores, ela fixará alelos em um número maior de gerações. E quanto à variabilidade? Uma população variável é uma população que possui indivíduos diferentes entre si. A deriva, ela impacta de forma muito negativa na variabilidade de uma população, pois ao fixar um alelo, ela torna todos aqueles indivíduos daquela população iguais. Por exemplo, ao fixar o alelo azão, todos os indivíduos daquela população terão o mesmo alelo azão. Então, caro coleguinha que está assistindo esse vídeo super informativo, eu pergunto para você: deriva causa evolução? Sim, cara, claro que causa. É claro. A gente acabou de ver
que a deriva é a alteração das sequências alélicas de uma população com o passar das gerações. Ou seja, a população está evoluindo. Uau! E lembrando, evolução não é só para melhor, evolução pode ser tanto bom quanto ruim. Agora que eu já expliquei algumas coisinhas sobre deriva genética, é legal pensar em como ela atua em duas populações de uma mesma espécie isoladas. Bom, imagine que temos um ambiente e nesse ambiente temos uma espécie. Só que surge, então, um rio e separa essas duas espécies em população A e população B. Com o passar dos anos, apenas com o efeito da deriva, essas populações fixarão alelos diferentes umas da outra. Até que chegue um ponto em que essas duas populações serão duas espécies totalmente diferentes uma da outra. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, explicado um pouco sobre a deriva genética e como ela causa evolução. E por hoje é isso aí, galera. Se quiserem mais vídeo, peçam nos comentários. E é isso.